Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Bem, quando o problema se prorroga por um bom tempo, e no caso do Grêmio, já são 7 partidas sem um bom desempenho, é muita coisa. Quando a coisa está assim, nesse pé, é preciso dar uma sacudida, e foi isso que deixou muito claro na sua entrevista coletiva depois da derrota para o Vasco, o técnico Renato Portaluppi. Aliás, derrota inexplicável, né? Derrota inexplicável para o Vasco. O Renato diz que a fila vai andar, sugerindo que alterações vão acontecer na equipe do Grêmio. E eu acho que até mais cedo do que se imaginava, o João Pedro, jogador que fez toda a sua carreira, ou boa parte dela, o período de maior sucesso da carreira do João Pedro foi na Itália, acho que mais cedo do que se esperava, ele vai virar titular dessa equipe do Grêmio. Acho que já estará em campo no próximo domingo contra o Fluminense. E avanço, quem vai sair é o Bitelo. Acho que o Bitelo não está mais com a cabeça no Grêmio. Você sabe aqui quantas vezes eu fiz vídeos elogiando o Bitelo, e já há bastante tempo. Não é só aquela coisa, desde que ele começou a jogar bem. Não, não. Quando ainda era um garoto recém-promovido, começava a aparecer, nós já destacávamos aqui, não estou querendo contar vantagem, apenas um relato do que realmente aconteceu, já destacávamos as virtudes do Bitelo, que foi peça fundamental também ao longo desse ano, mas agora não tem jogado bem, é uma sequência de jogos em que ele não consegue mais realizar aquela movimentação que tinha, dar aquela contribuição técnica que vinha dando. Não estou dizendo, longe disso, não estou dizendo que ele é o único culpado pelos maus desempenhos do Grêmio, não é isso, mas do Bitelo todos nós nos acostumamos a esperar muito mais. Não falei com o Bitelo, não creio que ele tenha dado algum tipo de entrevista falando sobre o tipo de pressão que está na cabeça dele a partir dessa possibilidade de uma transferência para a Europa, sobretudo para a Premier League, para o Arsenal. Puxa vida, é um clube gigante, né? Certamente a cabeça não fica normal nesses momentos, você começa a projetar já um outro momento, um outro status na sua vida. Será que isso está se refletindo dentro de campo ou é apenas aquela questão física que fez com que ele perdesse 3 quilos dias atrás? Já faz algum tempo isso. Acho que perdeu o foco. E ao perder o foco, não há como mantê-lo jogando na equipe do Grêmio. Então, João Pedro, mais cedo do que se imaginava, será colocado em campo pelo técnico Renato Portaluppi. Tem que dar rapidamente uma satisfação para seus torcedores do Grêmio. E não estou nem dizendo aqui, atenção, tem que ser campeão brasileiro, tem que vencer a Copa do Brasil. Não, não, não. Eu estou entendendo que se trata de um processo de remontagem, de um processo que é o segundo momento depois de anos terríveis vividos pelo Grêmio, então é preciso que haja uma compreensão. Um novo time foi montado para esse ano, mas o que eu vou fazer? Esse time, em algum momento, ofereceu uma perspectiva para a torcida. A mesma perspectiva que ele não oferece nesse momento. E o torcedor, eu sei que tem muita gente entendendo realmente essa situação de que as coisas no futebol levam tempo, mas tem muita gente que sonhou e tem o direito de sonhar. Então é preciso que o Renato faça as suas mudanças. O próprio Renato, minha gente, e aqui está um cara que sempre elogia o técnico Renato Portaluppi, mas ele também precisa fazer uma reflexão. Não é possível que o Renato coloque o Gustavinho como uma tentativa de modificação de desempenho do Grêmio. Gustavinho jogava desde o mês de março. E nas vezes em que foi colocado, ele nunca deu uma contribuição que fizesse assim o torcedor pensar, puxa vida, esse guri é bom. Não, nunca deu. Como é que o Renato tira da cartola a solução Gustavinho? Errou o Renato. Como já havia errado dias atrás, quando de novo colocou o Zinho, que estava lá colocado em absoluto segundo plano, e o Renato o chamou, acho que foi no jogo contra o Goiás, para ser uma solução. Algumas decisões do Renato merecem contestações. Então, se é verdade que o time, algumas peças estão devendo, o Renato também tem a sua parcela de contribuição. Essa questão toda de mudar várias vezes o modelo tático durante uma mesma partida, de permitir que uma mesma equipe que o Grêmio havia controlado no primeiro tempo, a equipe do Vasco, na segunda etapa modificasse completamente, fizesse algumas peças na sua movimentação que o Renato não conseguiu entender. Não.
O técnico de futebol precisa entender o que o técnico adversário, entre aspas, está fazendo. E houve uma mudança, até anímica do Vasco da Gama, mas técnica também, de posicionamento, que o Renato não conseguiu entender. Então ele também deve satisfações. Mas, nesse momento, o que será alterado no Grêmio é a estrutura de equipe. E parece que o Bitelo é o primeiro jogador a perder a sua posição. Tem uma enorme expectativa, já falei aqui, em relação ao João Pedro. É um jogador maduro, um jogador rodado, um jogador que tem muito a acrescentar técnica e taticamente ao time, porque vem da Europa, onde as questões táticas são melhor resolvidas do que aqui no Brasil. Então acho que ele pode realmente dar uma boa resposta, ser um parceiro aí. Não será exatamente um atacante, né? Deve jogar naquela linha de 3, mas uma espécie de parceiro europeu para o Luizito Soares. 2 jogadores com vivência de futebol europeu, acho que vão agregar muito a esse time do Grêmio. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal, sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!